Mas os governos estaduais vão abrir mão de 267 bilhões de reais em 2025 com a concessão de benefícios fiscais. Esse valor é quase o triplo do registrado há 10 anos, considerando a correção da inflação. Os dados são de um estudo inédito divulgado hoje pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, com base nas leis e diretrizes orçamentárias dos estados. Para entender quais são os impactos disso para o Brasil, às vésperas da reforma tributária, a gente faz conexão com a professora de Direito da FGV, Rio, Bianca Xavier. Professora, boa tarde, seja sempre muito bem-vinda aqui ao Conexão Record News. O que a gente pode esperar com essa concessão toda, hein? Bom, é um tema bem complexo quando a gente fala em benefício, né? Porque muita gente é contra, as empresas não devem ter benefícios, né? E tem muita gente a favor que esses benefícios, na verdade, desenvolvem determinadas regiões. Então, assim, esse estudo é justamente para ver o seguinte: no fim do dia, quando uma empresa não está pagando 100% do que seria devido comparado com outras empresas, isso beneficia a sociedade ou não? Essa é a pergunta que a gente quer saber no final das contas. Então, quando eu tenho lá uma grande montadora de carros no meu estado, eu tenho que a indústria ela é muito incentivada, isso melhora o ambiente para aquelas pessoas que vivem naquela região. Então, esse estudo, ele nada mais é do que uma análise para ver o quanto não está se recolhendo de tributos. E a segunda parte é e quanto que esse não pagamento de tributos, quanto que isso está gerando de benefício para a sociedade. Esse é o objetivo do estudo. Pois é, até porque esses benefícios fiscais, muitas vezes, são aquela famosa carta na manga, que cada estado tem para atrair realmente a empresa, não é isso, professora? Então, era assim. Vou contar para vocês a história desde o começo. Lá em 88, a Constituição disse que estado nenhum poderia dar benefício fiscal sem autorização do outro. Gente, vocês imaginam? Os estados todos reunidos, você acha que algum estado ia permitir que o outro tivesse benefício? Então, a Constituição, ela diz o seguinte: olha, só se todo mundo acordar. Gente, 26 estados e o Distrito Federal, vocês acham que eles chegavam num acordo? Claro que não. Então, esses benefícios que existiam de 88 até 2016, quase todos eram inconstitucionais, porque não tinha esse acordo de todos. Então, imagina, tinha um monte de empresa aí, anos pagando ICMS abaixo, pagando um benefício que era inconstitucional. Aí deixa eu contar a história para vocês. O que aconteceu? E todos os estados tinham esses benefícios sem autorização. O Congresso se reuniu, fizeram um grande acordo e aí disseram o seguinte: olha, vamos então constitucionalizar todos os benefícios incorretos que existem no Brasil. Todo mundo tinha telhado de vidro, Então, Rio, São Paulo, Minas, olha, não tem exceção, tá, gente? Todos os estados, então, combinaram de que o que existia podia continuar. O que não pode mais é ter novos benefícios. Então, na verdade, esses benefícios eram todos inconstitucionais, foram regularizados e agora o compromisso é que, de fato, os estados honrem com esses benefícios até 2033. E por que isso? Foi exatamente, Kylie, assim, o objetivo é trazer a empresa, aquela indústria para o seu estado. Imagina o Rio de Janeiro, quando traz uma montadora de veículos, olha a quantidade de empregos, Olha como é que é a economia, diretos, indiretos, prestadores de serviço. Então, assim, é o que a gente chamava de guerra fiscal. Chamava não, ainda é, Todo estado quer prometer benefício para aquela montadora, para aquela siderúrgica e para o seu estado. Isso, de fato, todos os estados fizeram de forma errada, mas o Congresso fez um grande acordão e agora os benefícios que existem são válidos constitucionalmente e vão ter que ser honrados até a reforma tributária valer, que vai ser em 2033. Então, vão diminuindo esses benefícios, tá? Mas enquanto nós estivermos aí nessa transição de reforma, essas indústrias, essas empresas
vão ter direito, ainda que proporcionalmente, a esse benefício. Agora, professora, para todo mundo entender, eu sou Estado e eu tenho uma conta para pagar. Então, aqui é o peso da minha conta, certo? Se eu abro mão de receitas, esse peso não vai ficar ainda mais pesado? Como que eu faço para equilibrar as contas? Perfeito, o cobertor é curto, né? Então, quando o Estado ele dá um benefício para uma determinada categoria, vamos supor, automóveis, ele tem que tributar mais outro setor da economia. O cobertor é curto. Então, de fato, né, os benefícios fiscais é até uma exigência, né, que a legislação faz, que todo benefício você diga, né, você governo, da onde você vai tirar aquela receita. Porque o funcionalismo público tem que ser pago, os hospitais públicos. Então, a gente não pode se enganar. Todas as vezes que tem um benefício para alguém, o outro paga a conta. Imagina que você está no restaurante, né? Se uma pessoa sai e não paga a conta, não é isso que acontece? Às vezes está naquele shopping, né? Quando um sai, né, sem pagar a conta, o que acontece com os que ficam na mesa? Dividem essa conta. É exatamente isso que acontece nos tributos. Exatamente. Sabe que por conta disso, alguns que saem esquecidos de pagar a conta acabam depois não recebendo mais convite para sair junto, não, né? O pessoal já fica esperto, né? Não é fácil ficar pagando sempre a conta para a mesma pessoa. Agora, professora, vamos falar da reforma tributária, porque tem novidade aqui, também quero saber a sua análise. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai assumir a liderança das negociações sobre a regulamentação da reforma tributária entre Senado, Câmara, Poder Executivo e Ministério da Fazenda. A intenção é garantir que as mudanças feitas pelo Senado não sejam rejeitadas pela Câmara. A regulamentação da reforma sobre o consumo já foi aprovada na Câmara e as alterações propostas pelo Senado vão voltar para a análise dos deputados, que terão a palavra final sobre o texto. Então, quais são as principais mudanças, professora, e os impactos disso para a economia e para nós, né, toda a população? Então, né, olha só, a gente tem um problema seríssimo, né? A nossa reforma, ela foi muito rápida. Né? Se você, mas demorou 20, 30, 50 anos, tá bom, mas a proposta, né, esse PL 68, né, que é a regulamentação, ele está correndo numa velocidade absurda. E aí, a gente teve uma aprovação na Câmara com muito pouca discussão. Né? Por quê? Porque o texto ele foi praticamente colocado num dia para ser aprovado em dias depois. E aí agora, quando chegou no Senado, o que foi dito foi o seguinte: olha, vamos com calma, vamos analisar, vamos discutir. Né? Então está tendo um trabalho, um esforço para que a sociedade possa discutir. E aí, senhoras e senhores, tem mais de 1.500 emendas nessa proposta. 1.500, quem é que vai ler 1.500? Né? É muita emenda. Então, qual eu acho que é o grande esforço? É justamente, né, o Senado ter que se debruçar, porque tem ideias muito boas e, de fato, tem muita coisa faltando, né? Muita coisa faltando, muita coisa que pode gerar briga, contencioso. Então, agora, o Senado tem que realmente baixar a bola. A gente precisa ir com calma, discutir o artigo, ver como é que... Né? A gente está falando de mais de 300 artigos. Né? Eu trabalho na área, dou aula nesse assunto, eu tenho dificuldade, a gente tem que ler, repensar, pensar. Não dá para os senadores sentarem 300 e poucos artigos com 1.000 e tantas, né, emendas e achar que vai resolver todos os problemas da reforma do dia para a noite. Então, eu acho super razoável que demore. Só que a gente quer, né, já ter uma ideia de quanto vai ser, qual vai ser o impacto. É o seguinte, hoje, quando você compra uma camisa, a gente sabe qual é o valor do IPI, do ICMS, né? A gente é empresa, né? O consumidor, coitado, não sabe nada. Mas as empresas sabem o impacto. Então, se a gente vai ter uma alteração, se vão sumir, vai sumir PIS e COFINS, né? Vai ter alteração no IPI, vai vir um novo sistema. Eu que vendo camisa, eu que produzo camisa, eu preciso saber qual vai ser a minha carga tributária, e a gente não sabe. Por quê? Porque a alíquota ela só vai vir depois que tudo isso tiver organizado, quem vai pagar, quem não vai pagar.
Então, eu entendo e eu sou a primeira defensora que a gente tem que ir com calma. Tudo a gente vai acabar aprovando coisa que a gente nem sabe direito o que é. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade, né, as empresas estão muito ansiosas. A gente está falando em 28% de IBS e CBS. Gente, 28% é o maior tributo sobre o consumo do mundo. Vamos ser o número 1 e não é no futebol. A gente vai ser em número 1 em alíquota de consumo. E aí, senhoras e senhores, não se enganem. A sua blusa vai ficar mais cara, né? Ah, mas vai ter crédito. Tá bom, mas a gente precisa avaliar isso. Então, acho que a demora, olha que contradição, né? Eu tô pedindo que demore porque a gente precisa avaliar melhor, mas ao mesmo tempo, os empresários, os prestadores de serviço, né? Tá todo mundo muito ansioso, porque a gente precisa saber que alíquota vai ser essa e se a gente vai estar realmente na pole position do mundo com a maior alíquota, né? Ou com a maior carga, que a alíquota não é nada, mas a maior carga, já pensou sobre o consumo no mundo? Tristeza, hein? Professora, sabe que eu sempre digo aqui, até fico repetitiva, que apresentar o Conexão é muito bacana porque a gente aprende com os entrevistados. A gente falou de benefícios fiscais, a gente está falando de reforma tributária de um jeito descomplicado que todo mundo consegue entender e muitas vezes parece um bicho-papão esses assuntos. Então, muito obrigada pela entrevista, sempre é uma honra te ouvir. Uma boa tarde, até a próxima. Obrigada, Kelly. Boa tarde a todos e todas. Obrigada.